Nós vamos ler o versículo de número 1, versículo de número 10. Eu faço a leitura, você acompanha, por favor, para a nossa reflexão nesta noite. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, você que puder, fique com a Bíblia aberta. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, esses versículos que nós acabamos de ler. Nós vamos ver aqui que dentro desse contexto, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da salvação do homem. Salvação essa que é por meio da graça de Deus. E o que é interessante dentro desse capítulo é que nós iremos encontrar aqui 3 tempos que acontecem dentro desse texto relacionado à nossa vida. O primeiro tempo que nós vamos ver é com relação ao que éramos no passado. Depois ele diz o que nós somos no presente. E o terceiro, para o que nós somos no presente, relacionado ao nosso futuro, ou seja, qual é o propósito. Então eu gostaria nesta noite de falar aqui a respeito desses tempos dentro desse texto, e que o Espírito Santo possa nesta noite esclarecer algumas coisas importantes que eu acho dentro desse texto. Observe comigo primeiro aí no versículo de número 1, que nós vamos ver a condição do homem sem Cristo. Ele descreve como nós éramos antes de Jesus, antes de você entregar a sua vida a Jesus, de você ter um encontro com Jesus. Nós vamos ver aqui que nesse capítulo, Paulo ele vai mencionar aqui 5 fatores trágicos que vão caracterizar a vida do ser humano sem Cristo. Você era assim, e as pessoas que hoje encontram-se sem Jesus estão vivendo nessa condição. O primeiro versículo, aí o versículo de número 1, nós vamos ver que a vida do homem sem Jesus está caracterizada pela morte espiritual. Paulo descreve assim, observe: e vos vivificou, estando-vos mortos em ofensa e em pecado. Observe aí que a morte que Paulo ele está falando aqui tem o sentido da morte espiritual, ou seja, a separação entre o homem. E essa separação ela vem exatamente por causa das ofensas e dos pecados. Então observe que Paulo aqui ele está dizendo que a humanidade aí sem Cristo, no versículo de número 1, ele não está dizendo que vai morrer, mas está afirmando que já está morta, mesmo estando fisicamente vivo. 1 Timóteo capítulo de número 5, versículo de número 6, da NVI, diz assim, falando da viúva: mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Então observe que nós vamos ter dentro da Bíblia 3 tipos de morte. Primeiro, a morte física,
A palavra morte significa separação, ou seja, a morte física, então, é a separação do corpo, das coisas que são palpáveis, visíveis, das coisas que são imaterial. A morte física é a separação do corpo, da alma e do espírito. Então morte não é fim, morte é separação. Depois da morte, a alma, ela segue então o destino. Observe então que a morte física, ela é descrita em Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo de número 19, quando então nós temos o pecado de Adão e Eva, e o Senhor então fala a respeito do fim do homem, da consequência. Ele diz assim: no suor do seu rosto comerá o teu pão, até que torne a terra, pois dela fostes formado. Agora observe: porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui está falando da morte do corpo, a morte física. Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7, também fala a respeito desta morte. Observe: e ao pó voltará, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós temos a morte física. A morte física é a morte do corpo, é quando uma pessoa fisicamente morre. Porém, nós temos também a morte eterna, chamada de morte escatológica. O que é a morte eterna? A morte eterna é a separação, já que morte é separação, é a separação eterna do homem com Deus. Aquele que morreu sem a salvação e está eternamente destituído da presença de Deus, vai viver para sempre em um lugar destituído da presença de Deus. São pessoas que morreram nos seus delitos e nos seus pecados. O pecado está sobre a vida dessa pessoa. Então, nós temos esta morte no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo de número 14, chamada de a segunda morte. Essa morte, então, é a morte eterna. Observe o versículo 14, que diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então essa morte é a morte da separação eterna, a pessoa que morreu sem a salvação participar. Mas nós temos a morte espiritual, que é exatamente a morte que Paulo ele está falando dentro desse texto, no versículo de número 1. Então, essa morte espiritual aqui é um tipo aqui que Paulo ele vai falar que é experimentada em vida, ou seja, a pessoa ela está viva, mas ela está espiritualmente morta. Então, isso aqui acontece por causa da separação do pecado. O homem nasce em pecado, e por causa do pecado de Adão, então o homem foi desligado por causa do pecado. Então essa morte espiritual aqui, ela se dá por causa do pecado que Adão ele cometeu. Toda a humanidade está debaixo então desta condenação, destituída de Deus. E aí nós vamos ver aqui que todos aqueles que estão sem Cristo, Paulo diz, estão nesta condição de morte espiritual. Então em Efésios capítulo 2, versículo de número 1, Paulo escreve, ele falando da pessoa de Jesus aqui: Jesus Cristo vos deu vida. Observe: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, como nós vemos desse verso bíblico aqui, todos nós estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus pelo pecado. Então todos aqueles que não encontram-se em Cristo, eles estão espiritualmente mortos. É aquele caso do Nicodemos, que não compreende, né?
a respeito desse nascimento, que é chamado nascimento do alto, nascimento de cima, nascimento de Deus. O homem precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Então todos que estão aqui nesta noite, para que veja o reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. Só que esse nascer de novo não é físico, ele é espiritual. A pessoa que morre fisicamente, estando espiritualmente morta, ela vai morrer eternamente. Observe que é viver para sempre longe de Deus. Observe aí no versículo de número 2. Então, observe que a primeira consequência, ou que Paulo vai falar, que caracteriza o homem sem Deus, ele está morto espiritual. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele não consegue sentir a presença de Deus. Ele não consegue entender as coisas de Deus. Eu estava conversando anteontem, estou no turno da noite, na minha hora de almoço, eu estava conversando com um amigo que começou a ir para a igreja agora, e ele fazendo bastante perguntas, está com aquela sede de Deus, e aí ele falava assim, por que antes ele não conseguia compreender, né, assim, a Bíblia? E aí ele fala, como que as pessoas não conseguem ver? Eu digo, exatamente por causa disso, porque você estava, eu estava, nós estávamos espiritualmente mortos. Então o homem pode abrir a Bíblia aqui, e ele vai ler isso aqui como um livro, mas quando o Espírito Santo de Deus, irmão, ele passa a habitar na nossa vida, nós passamos a ter então contato com o Espírito de Deus. A nossa visão aberta, ela é aberta, e a gente agora consegue compreender. Deus revela aos pequeninos mediante o Espírito de Deus, irmão. Isso é coisa fantástica. Quando então a pessoa ela vive. Versículo de número 2: aqueles que estão longe de Cristo seguem o curso deste mundo. Primeiro estão mortos no sentido espiritual, não físico. Mas não só isso, agora eles seguem aqui o curso deste mundo. Olha o versículo de número 2, ele diz assim, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Observe aqui que essa frase se refere à maneira, ao caráter, à influência da humanidade não regenerada aqui durante, a atuação do pecado na sua vida. Então, aqueles que estão sem Jesus, ainda que eu não queira, ainda que seja duro às vezes o pecador, ouvir isso aqui, eles não vivem por sua própria vontade. A Bíblia nos mostra que eles são conduzidos pelo curso deste mundo. O mundo que o conduz, e o mundo que nós estamos falando aqui é o sistema. É esse sistema que tem um príncipe chamado Satanás, que governa esse sistema. Nós temos um príncipe que influencia a música, que inspira a cultura anti-Deus, anticristã, judaica, a família que tem como a palavra de Deus como fundamento, que tem a Bíblia como a sua regra de fé. Este sistema em que nós vivemos, ele é contra, então, a palavra de Deus, essa vida vivida na presença de Deus. E as pessoas que estão debaixo, então, deste mundo ainda, na era presente, vivendo destituída de Deus, elas são influenciadas por esse mundo. Mas não para por aí. Ainda no versículo de número 2, nós vamos ver então que a humanidade não regenerada, ela está sob o domínio. Veja que sério, não é somente a sociedade que influencia, não é simplesmente a cultura que influencia. Cultura essa que tem nos bastidores dela, um protagonista, que é Satanás e os teus demônios.
Basta ouvirmos as músicas dos nossos dias, ouvirmos às vezes, até os desenhos, novela. Tudo isso há uma influência para que a cultura seja aceita, para que desça goela abaixo, pois por detrás dos bastidores há pessoas que são influenciadas por esse espírito. Observe aí que ele diz, e que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo. Ele diz assim, não só segundo o curso do mundo, mas ele diz segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqueles que não vivem na palavra de Deus, eles estão vivendo em desobediência, e na vida de desobediência, o espírito aqui, esse príncipe do ar, opera sobre a vida deles. Ou seja, os pecadores aqui, eles se encontram completamente embaraçados e cegos. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo de número 4 diz isso, olha só: nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, aí ele diz, cegou o entendimento. A pessoa, ela não compreende, ela é levada como um boi para o matador e ela não está vendo, ela está sendo conduzida para o precipício, mas ela não vê. Espiritualmente ela encontra-se cega, e esta cegueira espiritual tem por detrás um protagonista, cegando, levando a pessoa para o inferno, como se estivesse dançando, cantando e se alegrando. Ao curso do mundo, e o curso do mundo existe um protagonista, um governante, que é esse. Aí ele diz assim, cegou o entendimento dos incrédulos. A palavra aí dentro da Bíblia tem o sentido de não, daquele que não crê, para que não lhe resplandeça, observe, a luz do Evangelho. A ciência diz que não existe trevas, o que existe é o quê? Ausência de luz. A treva existe por falta da presença da luz, entende? Ou seja, onde a luz ela chega, as trevas são dissipadas. Isso é forte, para você pensar. Então, o inimigo ele cega para que não resplandeça a luz. Aqui já foi dito pelo presbítero José Roberto, Jesus falando que ele é o quê? A luz do mundo. Olha só, Lucas vai dizer, aqueles que estavam assentados em trevas, viu o quê? A luz. E quem é essa luz? É Jesus, irmão. É Jesus. Aí ele diz ainda, observe, o versículo de número 2 aqui, descreve Satanás como espírito que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, essa palavra opera dentro do texto, do capítulo de número 2 de Efésios, que nós lemos aqui, ela tem o sentido de ser energizado. Olha que interessante isso, que opera, a palavra opera aqui é energomai. Ou seja, o espírito maligno, ele energiza a vida do pecador, ele leva a pessoa ao pecado, ao vício, a beber, a se entregar a esse mundo. Ele é energizado, ele não tem controle, ele é controlado, ele é um escravo, ele não consegue dizer não. Por quê? Porque o espírito que está por detrás deste mundo e opera na vida dele, o energiza para pecar. É a pedofilia. Você olhar, você vê que isso é uma anomalia, Você vê às vezes o abuso sexual de um pai com uma filha. Isso não é normal. Como que um pai pode sentir prazer com a sua filha? Para você pensar, isso é anormal, não tem como. Mas é esse espírito energizando a vida dessa pessoa. Para quê? Para que ela siga o curso deste mundo. O homem nasce com um DNA,
O homem é XX, né? Se eu não me engano, os irmãos. O homem é XY. E a mulher XX. Olha só a perfeição. Não existe um terceiro gênero. Nós temos dois. Tudo já determinado dentro do ventre. Características que o próprio Deus determinou. Mas a pessoa vem para esse mundo e energizado por o príncipe desse mundo. Só que ele não vê. Ele fala, ele é guiado, ele levanta bandeiras, ele é contra tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que tem Deus como protagonista. Ele se coloca, ele se opõe, ele odeia tudo que vem da parte de Deus, e ele é energizado. Olha só, opera, o espírito maligno opera na vida dessa pessoa. Você fala, como que esse fulano bebe desse jeito? Misericórdia! Olha como que ele age. Já viu a violência desse homem? Já viu como ele é irado e não tem controle sobre a ira? Ele é energizado. Isso aqui é muito sério. Mas continuando, preste bem atenção. Essa palavra enérgio, que literalmente significa com energia. Olha só, Satanás, irmão, transmite energia para a pessoa. Você já imaginou isso? Para quê? Para que ela peque, para que ela faça. Isso é muito sério. Quem está me acompanhando? Amém. Estou falando da vida do homem sem Deus. 4, versículo de número 3, me acompanhe por favor. Efésios 2:3. Ou seja, aquele que está sem Cristo, ele tem uma propensão aqui a andar nos desejos da carne e a fazer a vontade da carne e dos seus pensamentos. Então Paulo diz que outrora, falando da vida deles, e Paulo vai se colocar no meio, ele diz que a pessoa sem Cristo, ele é aqui propenso a seguir a sua vontade, a fazer os teus pensamentos, a seguir os desejos da carne. Carne aqui é a natureza caída, é a natureza pecaminosa, aquilo que ele escreve em Gálatas, no capítulo de número 6, glutonaria, a lascívia, a inveja. Ele vai falando de emulações, porfia, entre outras coisas. Esse homem, ele vive os desejos da sua carne, entre os quais, versículo 3, todos nós também, ele se inclui, porque você sabe que ele foi perseguidor da igreja, ele foi blasfemo. Quem conhece a história de Paulo, sabe que Paulo pegava e fazia as pessoas blasfemar contra o nome de Cristo, arrastava pessoas, irmão, isso tudo no nome de Deus. Tinha uma visão fechada, matava e achava que estava fazendo em nome de Deus. Aí ele diz assim: andávamos nos desejos, preste atenção, da nossa carne, fazendo a vontade da carne. O homem que está fora, sem Cristo, ele faz a vontade da carne. É por isso que é perigoso esse evangelho hoje, da hipergraça, que é Deus ama você do jeito que você é e faça a tua vontade. Se tem uma coisa que nós temos que pedir, é que Deus nunca nos entregue na nossa própria vontade, porque a nossa natureza, ela é caída. Não posso viver mais eu. Agora que Cristo entrou na minha vida, eu tenho que viver a vida dele, a vontade dele, os pensamentos dele, o desejo dele. Então não é eu, é ele. Não é a minha vontade, é a dele. Por isso que a Bíblia fala a respeito daqueles que vão se apresentar diante de Deus, e aí ele vai dizer: olha, eu expulsei demônios, eu fiz isso, preguei, cantei. Aí ele diz: não vos conheço. Por quê? Está relacionado o quê? A minha vontade. Mas todos aqueles que fazem a minha vontade. Isso é muito sério. Continuando ainda, observe que ele diz que éramos por natureza aí filhos da ira, mas
observando o versículo de número 3, vai nos dizer a quinta coisa do homem que está sem Cristo. Eles são por natureza o quê? Filhos da ira. Filhos da ira. Por quê? Observe que o mundo encontra-se desligado de Deus. Jesus entrou no mundo não para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. O mundo dorme no maligno. Jesus veio para quê, meus irmãos? Salvar a humanidade. Cristo entrou no mundo para a salvação, porque o homem está perdido. Observe João capítulo de número 3, versículo de número 18, ele diz: quem crê nele, Jesus, não é condenado. Então é necessário que tenha fé, que creia nele. Porém, ele diz aqui, mas quem não crê, ele não diz que será condenado. Então tem pessoa que diz, morreu, quem sabe tem uma chance, morreu, quem sabe vai ter uma esperança. E nós precisamos entender a seriedade disso daqui. A esperança quando temos vida, meus irmãos, porque aquele que morre destituído de Deus, observe que ele não será condenado, ou ele já está. Cristo veio para salvar, para libertá-lo dessa condição, filho da ira. Observe o versículo 36 do capítulo 3 de João, que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Vida eterna, morte eterna. Entende? Aquele que morre com Cristo, o seu corpo, a primeira morte que falamos, física, o seu corpo vai para o pó, a sua alma e o seu espírito vive eternamente com Deus. Mas e o que morre sempre? Destituído para sempre de Deus. Então ele diz que aquele que não crê não será, mas já está, não verá vida eterna. Aí ele diz, mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus, diz assim, permanece sobre a vida dele. Então observe que Paulo trabalha primeiro o passado, como éramos. Nós estávamos nessa condição aqui que a Bíblia chama de irremediável. Não há como, não há o que o homem fazer. As tuas obras, por melhor que seja, é chamada aí como trapo de imundícia. Alguns dizem que trapo de imundícia era a roupa do leproso, e outros dizem que naqueles dias era o que a mulher usava quando estava naqueles dias. Você já imaginou? As melhores obras do homem, o homem não pode fazer nada por si. Então, o que acontece? Observe, versículo de número 4. Nós temos aqui essa preposição adversativa, muito interessante. Por quê? Porque Paulo descreve primeiro a condição do homem. Olha, você estava sob a influência dele, você fazia a sua vontade, você estava morto espiritual, você era filho da ira, não tinha condição para você. Mas o que acontece? Versículo de número 2, aí diz assim, mas Deus, quem é o sujeito do versículo? Deus. Foi quem, irmão? Deus. Foi Deus. Quem entende nessa noite? Foi Deus. Você tem que glorificar nesta noite porque você está aqui. Não é simplesmente porque você crê. Sabe quem foi? Foi Deus. Eu vou hoje lá na igreja. Aí você diz assim, não, eu fui porque eu estava achando que era para ir. Aí diz Deus, não, é eu trabalhando. Aleluia, foi Deus. Mas Deus entra. E quando Deus entra aqui, aí observe, essa ação aqui redentora que é apresentada aqui nessa sessão. Observe, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Observe que diferente da graça, misericórdia é Deus não dar o que você merece. Então o que o pecador merece? O diabo, o acusador, diz, olha, ele merece o inferno. Só que Deus, que é riquíssimo no quê? Misericórdia. Ele diz, eu não vou dar o que ele merece.
Aleluia. Ele diz que é em abundância do seu amor. Observe, ele escolhe aqui justificar gratuitamente, é de graça. Não é que ninguém aqui é bom, não é que ninguém aqui é bonito, não é que ninguém aqui é preferido, é predileto. Entendo que depois da sua relação com Deus e a sua intimidade com Deus, eu creio que você possa viver acima da média. E Deus ter algo com você pela maneira que você lida com Ele. Mas antes disso, não há nada que fizesse Deus achar você bonito, achar graça em você e dizer: vou salvar, porque esse daqui fez algo que me chamou a atenção, esse daqui é bonzinho. Não, Deus entra dentro do presídio, pega o assassino e até mesmo, muitas vezes, o pedófilo. Eu fiz um curso de aconselhamento pastoral e um dos pastores que ministrou o aconselhamento, ele trabalhava com aconselhamento dentro de prisão. E ele disse que um dia ele teve que aconselhar um rapaz que havia abusado de uma criança. E ele disse que a luta interna foi terrível, irmão. Imagina ele que também tinha filho, olhando para o rapaz e dando a esperança que ele não deu para uma criança, pois ele matou a criança ainda. E ali estava um pastor aconselhando dentro da prisão um rapaz dizendo: venho trazer boas novas para você, a salvação para a sua vida. E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? Você já imaginou isso? Escandaliza ou não escandaliza? A graça escandaliza, irmão. O mundo lá fora não consegue compreender. Olha lá, fazia isso e aquilo, agora anda com Bíblia debaixo do braço. Agora está cantando aí na igreja. O mundo não consegue compreender, mas a Bíblia diz aqui que isso é misericórdia. Ele é rico em misericórdia, ele merece o inferno, mas Deus diz: não vou dar, não vou dar, não vou dar. Por quê? 3:24 de Romanos, sendo justificado, ele diz assim, ó, gratuitamente, de graça. Gratuitamente, ele diz: pela graça. Graça é Deus te dá, misericórdia é Deus não dá, e graça é Deus dá. Na misericórdia Deus não dá, e na graça Deus dá. Aleluia. Na graça Deus pega o pecador e diz: ó, agora, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, olha, na sua abundância de graça, ele diz assim, ó, vou salvar. Aleluia. Vou dar um banho de glória, vou trabalhar na vida. Ai, isso é loucura, sim ou não? Aleluia. E vou fazer dele um servo de Deus e uma serva de Deus. Você entende isso? Aleluia. E aí o que acontece então? Observe, passado no presente, o que ele faz. Então o que ele fez através de Cristo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, observe. Aí diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Deus vindo a nós, né? Nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele diz: pela graça sois salvos. Aleluia. Observe que agora Paulo vai constatar aqui, né? Vai haver aqui um contraste do versículo 3, sem Cristo, e aquele que estão agora em Cristo. Olha que interessante. Paulo faz isso dentro do capítulo antes, como vocês leram, e agora o que Deus, por meio de Cristo, fez na vida de vocês. Aí ele diz aí, ó, observe por favor, versículo 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que ele fez? Vivificou. Se longe de Cristo nós estávamos mortos, agora Cristo nos vivificou. Hoje você ouve o Espírito Santo, você vê o mundo espiritual, você sente a presença de Deus, porque Cristo nos reconciliou com Deus. Aquilo que foi cortado no jardim do Éden, em Cristo Jesus foi ligado novamente, e agora nós estamos espiritualmente vivos. Mas não só isso, ele diz livre da ira. Por quê? Porque o versículo que eu li, no 36, diz: aquele que crê no Filho não tem, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus está sobre ele.
1 Tessalonicenses 5,9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele nos livrou da ira. Mas não somente isso, observe que no versículo 6 ele diz, nos ressuscitou juntamente com ele. Aí ele diz, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha que coisa. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13 diz assim, e nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que nós vamos ver aqui? Que nós estamos libertos do poder, irmão, de Satanás e do pecado. Olha que coisa interessante isso. E agora nós somos nova criatura, versículo 10, porque ele diz assim, porque somos feituras suas, criadas em Cristo. Agora nós somos nova criatura, eu e você. Éramos uma pessoa, hoje nós somos uma nova criatura, criada em Cristo Jesus. E ele vai dizer que nós, a partir de agora, recebemos então o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Olha quanta coisa que acontece: passado, presente e agora o futuro. Aí ele descreve, observe aí, para que propósito Deus fez isso? Você que está aqui nesta noite, Deus te salvou, Deus te libertou, irmão. Deus te tirou das trevas, Deus abriu a sua visão, transformou a sua vida, te libertou do pecado, libertou você das possessões demoníacas. Para quê? E aí ele descreve, observa o versículo de número 10, na NVI diz assim, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus. Agora observe o propósito: para fazermos boas obras. Olha só, porque somos criação de Deus. É interessante aqui que dentro desse texto, essa palavra criação, no grego quer dizer katidezo, que traz a ideia aqui do direito de propriedade do fabricante. Ou seja, a palavra criação dentro do texto aqui, ela traz esse sentido, ou seja, a ideia de quem é dono de uma propriedade, de um fabricante. Aí ele diz, eu fabriquei em Cristo essa pessoa. Preste atenção, que coisa tremenda isso. E Deus é chamado de outra palavra grega dentro do texto, kitites, que significa criador. Olha só, por que é importante entender isso? Porque a palavra que nós temos aqui para formar, ou Deus nos criar, é kitideso, que quer dizer, então aqui, fabricar, formar, criar. Deus em Cristo vai lá no mundo, pega você e nele cria, forma, te faz, cria a sua vida, te forma com um propósito. E aí ele diz, para o quê? Ele determina então uma missão. Para que Deus te salvou? Para que ele te criou em Cristo? Então, observe, quero dar dois exemplos rápidos aqui, que nenhum de vocês que estão aqui foram chamados por Deus, foram chamados simplesmente para ficar assentado no banco da igreja. Nenhum de nós que estamos aqui, todos nós quando nascemos, nós nascemos com aquilo que temos como necessidade para a obra que Deus ele nos chamou. A obra ela tem uma necessidade, Deus nos criou então com essas características para que nós possamos realizar essas necessidades. Então, você que está aqui nesta noite, entenda que existe um propósito. Veja a vida do gadareno. Se você quiser, por favor, me acompanhe. Marcos capítulo de número 5. No versículo de número 2 de Marcos capítulo de número 5, falando do gadareno, nós vamos ver que esse gadareno, irmão, ele era possuído por demônios. Lembra que o homem antes de Cristo, ele era possuído por demônio. O versículo 2 diz que era um espírito imundo, né? Esse espírito imundo aqui, ele mudava a personalidade desse homem, tirou ele do meio do seio da sua família. Ele se transformou em um monstro, esse homem, por causa desses espíritos malignos.
Nem tudo é o diabo, mas existem muita coisa, ou a maioria, principalmente relacionada a essa maldade, que esse personagem, né, ele está por detrás. Nesse caso aqui, esse espírito, quando se apossava desse homem, irmão, era terrível, a ponto das pessoas precisaram colocar em cadeias. Olha só o versículo de número 3 e o versículo de número 4. O qual tinha sua morada no sepulcro. Ele deixou sua família e foi morar no sepulcro. Você acha isso normal? E ainda com cadeias, eles colocavam corrente. Irmão, lembrou da energizomai? O espírito energizando o homem, uma força sobrenatural. Ele tinha ponto de quebrar. Não adianta, isso aqui não muda. Bater não muda, prender não muda. Não estou dizendo que é solução, não é. Estou dizendo que nesse caso aqui não adianta. Por quê? Porque é um espírito que se apossou da vida desse moço, e ele quebrava essas cadeias, porque ele sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia. As cadeias foram por ele feitas em pedaços. Ele quebrou, irmão. Ele fez em pedaços essas cadeias. Observe que ele vivia, versículo de número 5, andando, clamando, gritando, andando nu, irmão, e gritando. Esse homem, versículo de número 5, ele era atormentado psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. Mas o que aconteceu? Houve uma libertação. Versículo de número 6. E quando viu Jesus ao longe, correu, olha só, e adorou. Aleluia. Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Olha que coisa tremenda. Versículo de número 7. Clamando com grande voz, disse: que tem um eu contigo. Não é ele, quem está falando é o Espírito que está na boca dele. Que tem um eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Olha só, o inimigo da nossa alma, ele se apossa daquela vida, e ele não deseja, ele não quer. Eu digo isso principalmente quando é visita, né? Tem gente que fala assim: olha, vamos fazer uma visita, vamos visitar um lugar, vamos na casa de uma pessoa fazer uma visita, e ele não sabe, às vezes aquela vida, aquela casa está ali, né, com um governo, e esse governo ele não quer ser atormentado, porque aonde chega a luz, as trevas são dissipadas. Mas o inimigo não quer. Alguns chegam a dizer que essa tempestade, irmão, que se levantou quando Jesus está indo para Gadara, está relacionada a manifestações demoníacas. Por quê? Porque a palavra que diz que Jesus repreendeu o vento e ordenou: cala-te, é a mesma palavra que ele usa para repreender demônio, dentro do texto grego. Então, acredita-se, alguns, não estou afirmando, alguns teólogos acreditam que essas tempestades, ainda que eles falam que na geografia daquele local era um lugar mais baixo e tinha essas constantes mudanças, eles acreditam que aquela tempestade, quem estava por detrás daquele vento, era o inimigo da alma. Por quê? Porque do lado de lá tinha alguém que estava sendo escravizado, de uma pessoa que estava possessa com uma legião. Legião, irmão, é mais de 6 mil, imagina isso. Uma pessoa com um demônio já sofre. Imaginou com uma legião? Ninguém parava esse homem, até que Jesus pisou naquele lugar. Quando Jesus pisou, esse homem conseguiu ir até Jesus, aos pés de Jesus, adorou, e o demônio fala na boca dele. E o que Jesus faz? Jesus liberta ele. Quando Jesus liberta, versículo 15: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Olha só, o que tiver a legião, ele está assentado, vestido e em perfeito juízo. Olha o que aconteceu. Aquele que estava vivendo debaixo do controle do diabo, agora ele foi liberto, agora ele se veste e está sentado. As pessoas olharam e ficaram assombradas com aquilo. E aí que é interessante, versículo de número 18: e entrando Jesus no barco, aí entrando ele no barco, o gadareno vai atrás de Jesus, e ele quer ir atrás de Jesus, e ele pede para Jesus: Jesus, deixa eu ir, deixa eu te seguir. As pessoas expulsaram Jesus por causa dos porcos, mandaram Jesus embora: sai daqui, vai embora, vai embora. E ele quer ir atrás de Jesus. Só que olha o que Jesus diz, versículo de número 19: Jesus, porém, não permitiu. Por que Jesus não permitiu? Não se esqueça, Deus te tirou do mundo, Deus te libertou, Deus te salvou, Deus te limpou, Deus te encheu do Espírito Santo, e existe um propósito: para que você faça boas obras.
deixa eu ir, Jesus. Aí Jesus diz assim para ele: não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia, olha só, qual grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Sabe por que Jesus te salvou, irmão? Não foi para você ficar andando cabisbaixo, não foi para você ficar calado, sentado aí, não. Ele te encheu do Espírito Santo, Ele te capacitou, aleluia. Sabe para quê? Para você anunciar quão grandes coisas Ele fez da sua vida. Conta o que Jesus fez da sua vida, o que Ele fez da sua história, conta o que Ele fez na vida do teu filho, na vida da tua esposa, na vida do teu esposo. Conta o que Ele fez no teu casamento. Conta, Jesus te chamou para isso, para anunciar. Você sempre vai encontrar alguém que está vivenciando um problema, que você teve alguma experiência, e você pode dizer assim: deixa eu te contar as maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Eu andava em sepulcro, eu vivia perto de defunto, eu era endemoniado, mas o Senhor me libertou. E hoje eu estou aqui para dizer que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele enche o Espírito Santo e Ele usa na terra. Ele te chamou, Ele quer te usar. Primeiro, dentro da tua casa. Olha o que ele diz, versículo de número 19: vai para a tua casa e anuncia para os teus. Primeiro campo missionário é a tua casa. Prega na tua casa, fala das maravilhas dentro da tua casa, ora dentro da tua casa, canta dentro da tua casa, faz culto dentro da tua casa, aleluia. Deixa Deus operar, conta lá, aleluia, dentro da tua casa, a experiência que você tem. Lembra dias que você passou chorando, lembra dias que você sofria, situações que Ele mudou. E Ele não mudou para você ficar de boca calada e fechada, não, irmão. Ele te chamou para você contar, conta, para você ser usado. Prega a palavra de Deus, vai pregar a palavra, vai cantar, vai fazer alguma coisa lá no ambiente onde você trabalha. Olha o que o versículo de número 20 diz aí no capítulo 5. E ele foi, ele ouviu, irmão. Quem está ouvindo nesta noite a voz do Senhor? Jesus disse: vai para a tua casa e conta as maravilhas. Ele foi. Imagina ele chegando em casa, a esposa, quem sabe, o texto não diz, estou ilustrando. Se tivesse esposa, tinha perdido a esposa, se tivesse mãe. Imagina a mãe ver o filho, lutou por ele, prendeu, fez de tudo, e agora ele liberta, transformado. Imagina ela dizer: meu filho, o que aconteceu? Jesus foi lá, mano. Jesus me transformou, mãe. E agora eu vim anunciar que Ele é bom, que Ele me libertou, que Ele me transformou. E Ele prega dentro da casa dele, aleluia. Eu fico imaginando, estou ilustrando o texto. Imagina a mãe dizendo: eu também quero esse Jesus, porque ninguém pode fazer nada por você. Se tivesse filhos, filho abraçando aquela comunhão dentro de casa, e ele dizer: meu filho, você precisa de ver o que aconteceu, que coisa tremenda. Aquela angústia saiu, eu fui liberto, me deram roupa, olha como que eu estou. Eu era todo machucado, e olha o que Ele fez por mim. Só que Ele não para por ali. A Bíblia diz que Ele passa nas cidades, Decápolis, 10 cidades, vira um missionário, um evangelista, e ele sai pregando na cidade. Tem culto na cidade e tal. Sabe quem vai pregar? Aleluia! É o gadareno que vai pregar. Salva a igreja capaz do Senhor Jesus. Aí alguém olha e diz: quem é? É o gadareno. Eu estava, aleluia, junto com os porcos, vivendo no meio do sepulcro. Mas um dia veio um barco, e eu vi que vinha vir um barquinho, e uma luz resplandeceu no meio da selva, e ele chegou, aleluia, e ele me transformou. Aí imagina ele fazendo o apelo, e as pessoas ficam ilustrando, né? Que a Bíblia diz, aleluia, aceitando Jesus. Segunda-feira na Vitória, quem vai pregar? Miguel, põe no cartaz aí, é o gadareno. Gadareno, quem? Aquele que tinha uma legião. Pois é ele mesmo, é ele que vai pregar.
Ele contando: irmãos, eu vivia perto de mortos, vivia noite e dia gritando, as pessoas tinham medo de mim, ninguém passava pelo caminho, mas um dia a luz resplandeceu nas trevas. Aí, irmão, tem que aceitar Jesus, esse Jesus que transforma, que tira essa angústia, que muda a vida do homem, que restaura casamento, que cura câncer, que cura AIDS, que liberta presidiário, que passou 20 anos dentro da cadeia. Aleluia, Ele está aqui. Aí a alma vem. Jesus foi expulso dessa cidade, só que a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Jesus te encheu do Espírito Santo. Você que está aqui, irmão, você não foi cheio do Espírito Santo para você ficar calado, não. Aleluia. Quem está me entendendo? Você não foi cheio para ficar falando da vida dos outros, não. Me perdoe a expressão. Você foi chamado para falar das virtudes, das boas obras, daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele não te chamou para falar defeito de pastor, de obreiro, de igreja, para falar de pecado de fulano e ciclano. Quem cuida disso é Ele. Fique em paz. Deus te chamou para anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Você está dentro daquela empresa, não é simplesmente para estar, não, irmão, encher o seu bolso de dinheiro. Você está lá, sabe por quê? Porque Deus sabia que ia te colocar naquele lugar para ganhar almas. Aí, irmão, olha que texto lindo. O mesmo texto sinótico, no Lucas capítulo de número 8, o mesmo texto, de uma visão diferenciada, versículo de número 39, diz assim: torna para a tua casa, Jesus falando para ele, conta com grandes coisas Deus fez. Quem tem coisas grandes para contar aqui, irmão? Tu conta. Conta, não tenha vergonha não. Mas de novo esse testemunho, aí você fala: você não sabe o que eu passei. Conta 10. O pregador tinha uma mensagem só, mas pregador grato. Ele me transformou. É verdade. Conta com grandes coisas. Só você sabe, irmão. Só você sabe a agonia que você viveu. Só você sabe o que você passou, rapaz. Tu conta, diga: foi ele. Mais Deus, entrou de cenário. Aí ele diz: volta lá para tua casa, conta. Aí a Bíblia diz assim, ó: e ele foi apregoando por todas as cidades. Sabe qual que era a mensagem dele? Quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. A mensagem dele era contar o que Jesus fez na vida dele. Ele contava. E ele saiu apregoando por cidade. Pregou na cidade. Sabe o que aconteceu? Olha o versículo 40 que diz: e aconteceu que quando Jesus voltou, Jesus foi expulso daquela cidade, ninguém queria Jesus lá. Jesus deixou um homem lá cheio do Espírito Santo. Meu filho, conta agora. Quem está me entendendo? Aleluia. Deus te colocou aonde te colocou com um propósito. Aleluia. Fala das maravilhas dele. Eu sei que você precisa ter ética, ter um momento correto, mas sempre vem algum sedento falar com você de alguma coisa e às vezes você fica calado. Você sabe da receita, mas você não fala. Você indica um médico: olha, eu estou passando por um médico bom, vai lá. E às vezes você poderia falar assim: ó, vem comigo, vou te levar lá no culto. Vamos lá. Quem sabe Jesus te cura. Quem sabe Jesus te abençoa. Vamos lá comigo. Só que ele pregou, e quando Jesus voltou naquela cidade, o versículo 40 diz assim: e aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Quem foi? Que foi usado para quando Jesus voltar. Quando Jesus voltou, vem vindo de barco. E agora? Rapaz, a igreja do Gadareno, olha o tamanho, cresceu, hein? Um obreiro só, cheio do Espírito Santo, faz a diferença. Faz a diferença. Nós podemos fazer a diferença nesse bairro. Você pode fazer a diferença dentro da tua casa, se você usar o que Deus te deu. Aleluia. Quem está me entendendo? O que é que Deus te deu? O que Ele colocou nas suas mãos? Usa o que é que você tem.
Lembra de outra passagem bíblica? A mulher samaritana, já paro. Lembra quando Jesus salvou ela? É lindo. João capítulo de número 4, versículo de número 28. Quando ela tem um encontro com Jesus. Aí Jesus fala que tem uma água lá e tal. Os irmãos lembram do texto. Não vou ler tudo não. Mas aí a Bíblia diz assim, olha só a prioridade. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Olha, ela veio com o cântaro para pegar água. Meio-dia, existe uma tradição por detrás disso. Pelo menos um conceito de alguns porquê. Agora ela estava tão necessitada da água que ela deixou o cântaro nos pés de Jesus. Quando eu estava lendo isso aqui hoje, sabe o que veio no meu coração? Que quando você faz a obra de Deus, você não precisa se preocupar em encher o seu cântaro, porque Ele cuida de encher o seu cântaro. Ela vai fazer a obra de Deus, irmão. Olha que missionária. Ela teve um encontro com Jesus. E quando ela sai para pregar a palavra de Deus. Ela deixou o cântaro. Ela coloca Jesus em primeiro lugar. Aí a Bíblia diz assim, ó, e deixou, pois, a mulher o cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, ó, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Aí as pessoas saíram da cidade para ir ter com ele. Por causa de quem? Por causa dessa mulher, da samaritana, que era, quem sabe, julgada no meio da sociedade por sua vida, por 5 casamentos. Não sabemos exatamente o que ela era, se verdadeiramente era uma prostituta. A Bíblia não fala. Alguns dizem isso, mas biblicamente não dá para dizer. Certo é que havia um vazio dentro dessa mulher, e ela tentava preencher trocando de marido, porque cada um de nós temos dentro de nós um vazio, e esse vazio ele é preenchido somente por Deus. Não é droga, não é bebida, não é dinheiro, não é mulher, não é homem, não é nada. É só Deus, é só Deus, é só Deus que pode preencher. Não adianta, trocou, não vou arrumar um outro, agora esse vai ser melhor. Mas o vazio dela é existencial, não era por falta de, na vida sentimental, faltava Deus. E quando ela encontrou Jesus, ela deixou o cântaro para lá, e ela saiu anunciando, vem e vê o homem que falou tudo na minha vida. Será que ele não é o Messias? Aí a Bíblia diz assim no versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Por causa de quem? Da mulher. Imagina aquele dia diante do tribunal de Cristo, aleluia. Deus chama, por exemplo, Miguel, e o Miguel se apresenta diante do Senhor das suas obras, e de repente atrás dele vem uma porção de pessoas, todos eles que creram em Cristo por causa do Miguel. E ele se apresenta, e por causa dele vem toda a família dele. José Roberto no tribunal, recompensa. Quem está me entendendo nessa noite? Nesta noite, ore para que Deus te dê as almas do teu trabalho. Você já pensou em impactar uma faculdade? Aleluia. Oh, aleluia. Você já pensou? Você ganhar a empresa. Para alguns isso pode ser loucura, mas para nós é o poder de Deus. Você orar e você dizer assim, ó, o meu grupo de trabalho, Senhor, me dá a alma deles, Pai, nas minhas mãos, como o Senhor fez com Paulo. Aquelas almas que estavam dentro do barco, o Senhor diz, Paulo, todos esses que estão dentro do barco, eu coloquei nas tuas mãos. Essa é a minha oração, Deus. Me dá almas, me entrega almas. Quem está entendendo nessa noite? Você foi salvo para um propósito. Você foi salvo para pregar. Vai pregar, vai cantar, vai louvar, faz algo, se envolve na obra de Deus, mas deixa Deus te usar. Aí a Bíblia diz assim, versículo 40, e indo, pois, ter com eles o samaritano, rogaram-me que Jesus ficasse com eles. Fica conosco, olha que lindo. Fica conosco, Jesus. A samaritana que foi o canal. Ela só foi o canal, hein? Não se esqueça, você só é o canal. Aí olha só, versículo 41. E muitos mais creram nele. Olha só,
por causa da sua palavra. Agora preste atenção. E disseram à mulher: irmão, não se esqueça, você é só um instrumento, você é só o canal. Ele coloca o tesouro em vaso de barro. Aí eles disseram para a mulher: ei, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos visto e ouvimos. Sabe o que você faz? Traz. E o resto é Ele que faz. Só traz. Vem ouvir a palavra. Vai lá receber uma oração. Você não faz nada. Sabe por quê? Porque Ele faz a parte dele. Finaliza. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Pregue a palavra. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: deixa Deus te usar. Diga para ele. Fala para ele, clama, ajuda, se envolve. Deus te deu, Deus te capacitou. Enquanto você trabalha, Ele enche o cântaro. Enquanto você se preocupa com Ele, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua casa. Deixa Ele te usar. Deixa Ele, diga assim: ó, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, por favor, nesta noite. Faz só luta. Enquanto isso, Deus te enche do Espírito Santo. E Ele está dizendo: pega a palavra, prega, anuncia. Enquanto você anuncia, eu trabalho. Enquanto você ora, eu cuido, eu curo, eu abençoo. Faz a minha obra. Vai visitar, vai. Não fique parado não faça a obra. Não se preocupe com o cântaro. Deus te salvou para isso. Pega a palavra. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, enche nesta noite a nossa vida. Oh, enche a nossa vida. Deus vai despertar dons esta noite. Deus vai te usar na ousadia do Espírito Santo. Dentro da tua casa, no ambiente onde você trabalha. Oh, Espírito de Deus, eu sinto a presença de Deus. Deus, nós estamos na sua presença, meu Pai. Oh, aleluia. Anuncia. Deus te chamou para as boas obras. Manifeste. As boas obras também é o nosso testemunho, a nossa vida. Tem vezes que você não precisa nem pregar, só a tua vida é a maior pregação. Os vizinhos estão de olho em você. Tem muita gente olhando para você. Seu testemunho pode atrair, mas também pode afastar. Por isso, nesta noite, se coloque na presença de Deus e diga: Deus, usa-me. Usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me. Enche-me do teu Espírito, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Deus te chamou para anunciar as teus nomes. Deus te chamou para pregar, para cantar, para testemunhar a sua palavra. Oh, aleluia, Jesus. Ai, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, quantos testemunhos Ele fez na sua vida.
Tem alguém que está precisando ouvir o que Deus ele fez na sua vida. Espírito Santo, derrama da tua presença nesta casa, nesta ceia, nesta noite. Nós somos gratos, Pai querido, a Ti. Nós somos gratos, Pai, pelo Teu operar na nossa vida. O Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou, Pai, para que anunciemos, Pai querido, a Tua palavra. Oh, aleluia. Você pode adorar Jesus. Você pode adorar Jesus. Aleluia. Vou passar o pastor Miguel fazer a parte da ceia. Em nome de Jesus. Pega aqui para mim, Paulo, o microfone, por favor. Vai servir a ceia nesta noite. E nós vamos ser gratos a Deus. Só que a palavra de Deus para você nesta noite é: conta, anuncia, fala as maravilhas que Deus fez na sua vida.